O próximo é o Jonathan Cafu, que foi o terceiro anunciado. Todo mundo fala da cereja do bolo e eu acho que o Jonathan ele vem para ser a cereja do bolo. Em tese, é um cara que vai decidir jogos para nós. É um jogador que tem qualidade suficiente para ganhar jogos pelo Botafogo. É um cara que, assim, quem é misto acaba se baseando com a régua de Corinthians e São Paulo, mas a gente sabe que 90% de torcedores do time da capital a gente tem que desconsiderar completamente a opinião, porque são aquários diferentes. É, um cara que é descartável no São Paulo e no Corinthians, aqui ele é praticamente rei. Então, a gente até entende, né, esse olhar, né, prejudicado desse torcedor que tem dois clubes, mas a realidade é que o Jonathan Cafu é um cara acima da média da divisão. Fazia muito tempo que o Botafogo não contratava um jogador desse calibre para ser a nossa referência durante uma temporada. O único jogador que nos últimos anos chegou perto disso, na minha opinião, foi o Douglas Baggio, mas que também não é um cara que tem uma minutagem gigantesca de Série A, não é um cara que jogou Vinha Champions de League, 4 temporadas de Série A não é um seguida. cara que fez gol no Arsenal. Então, assim, a gente tá falando de um Jogou jogador. Champions League, A né, gente tá cara? falando de um jogador muito acima da média. Pô, jogou no Bordeaux, cara. Sim, um dos maiores clubes da França. Teve uma minutagem muito constante no Ludogorets, que os caras tiram pra merda, porque é a Liga da Bulgária, mas ainda assim é um futebol organizado e os caras jogou Champions League, sabe? Não foi saco de pancadas. Perdeu acho que 3 jogos, empatou os outros 3, num grupo difícil. A gente tem que Mas ressaltar disputou, isso. né? Sim, deu trabalho. Inclusive o jogo contra o Arsenal foi um jogaço. 3-2, se eu não me engano. E é uma contratação espetacular, até porque a gente sabe que havia sondagem de outros clubes da própria Série A. O Ceará chegou a fazer proposta para ele, acho que 2 dias antes dele ser anunciado pelo Botafogo. E antes da gente falar sobre essa questão de campo, etc., acho que a gente já tem que valorizar a questão dele ser um cara de palavra, porque ele assumiu um compromisso com o Botafogo. Essa negociação ela não foi de uma hora para outra, o Botafogo já estava namorando ele fazia tempo. E aí parabéns pro Enori, pro Toninho e Cecílio, que fizeram o mapeamento do mercado e viram que o jogador ia ficar à disposição. Um baita mérito do departamento de futebol de mapear essa prospecção de mercado, que é que a gente fala, né? Oportunidades que o mercado oferece, e essa foi uma baita. Não é um cara também que vem ganhar um salário baixo, eu acredito que ele venha ganhar o teto do Botafogo, mas o quilate do jogador faz jus a isso. O Zanardi ele gosta muito de jogar no lado direito com um cara de enfrentamento de 1 contra 1, e o Jonathan Cafu ele entrega essas características. Esse ano quem fez esse ano não, né? Foi ano passado ou foi esse ano? O quê? Foi ano passado. Era o Barleta que jogava na função que provavelmente o Jonathan Cafu vai atuar no Botafogo. E o Jonathan Cafu é um jogador que tem aplicação tática, enfrentamento excelente, sabe finalizar, tem facilidade para fazer triangulações e aproximações. Também tem uma característica muito importante do jogo dele, que é flutuar para abrir espaços. Eu acho isso muito, muito importante. A única coisa que eu ouvi de negativa do Jonathan Cafu, de todo mundo que eu conversei, de mercado e profissionais do futebol, é que ele é um pouco desatento durante o jogo. Então ele é um cara que precisa estar sendo municiado todo o tempo. Não de receber a bola, mas de estar participando do jogo de alguma maneira, porque senão ele desliga. Tá ativo, né? Se ele ficar encaixotado na marcação, ele tende a dar uma apagada, mas é um jogador acima da média. A gente precisa lembrar que a gente está jogando uma Série B, tá? Então, se trazer um jogador com a minutagem que ele tem de Série A, um jogador com passagem em Champions League, acho que é um baita de um ganho. E reitero, fazia muito tempo que a gente não tinha uma contratação desse quilate para o ataque. Baita acerto, para mim, contratação nota 10. Cara, assim, Jonathan Cafu no Botafogo, até contar pra rapaziada uma historinha curta, mas engraçada. Logo quando começou a janela de transferências, eu ouvi num outro programa aqui da cidade, o pessoal comentando os jogadores que iriam ficar livres no mercado. Que acho que era uma reportagem que saiu no UOL, que tinha tipo X jogadores que vão ficar Os livres 20 no jogadores mercado. vão ficar Era uma livres, coisa eu assim. acho que eu vi também. E aí eles falaram de jogadores de vários times. E aí, quando for do Cuiabá, um dos nomes era o Jonathan Cafu. E aí a pessoa falou, puta, esse cara é ruim, Botafogo, não sei o que, não sei o que. E aí eu trouxe esse assunto pra conversar com o Léo Del Sante. Eu falei, pô, mano, os caras lá comentaram que o Cafu não caberia no Botafogo. Eu falei, mano, se o Cafu vem pro Botafogo é 10 e faixa, porque é um cara muito acima da divisão e tal.
Eu falei, mas esse cara não vai vir pro Botafogo. Eu falei, pô, um jogador que tá com 4 temporadas de Série A, ele vai ou para um player da divisão, ou ele vai pra Série A de novo. Ou ele vai pegar um Mirassol que tá subindo. Era a cara do Mirassol. Eu falei, ele vai pra algum lugar assim. É a cara do Mirassol. E aí, cara, no outro dia o Botafogo anunciou o Jonathan Cafu. Eu falei, caralho, mano, tipo assim, não tava esperando isso. Então, assim... Mais uma nossa, hein? Na verdade, não foi nem no outro dia, foi na Pantera Cup, na hora que você mandou. Eu falei, pô, mano, como é que o Botafogo contratou o Cafu, cara? E aí, conversando com pessoas ligadas ao clube, ali, falando sobre os bastidores dessa negociação, nem o Botafogo acredita que conseguiu fechar com o Jonathan Cafu. Porque o que a gente trocou uma ideia lá e ouviu, o Gabriel tava comigo, ele tinha proposta para, tipo assim, papo de quase 3 vezes mais o que ele tá ganhando aqui. Ele tinha muitas propostas na mão para ganhar muito mais do que ele ganharia aqui e ele quis vir para cá. Então eu acho que isso é muito importante. A gente conseguiu trazer um jogador que é top para a divisão. Eu acho que ele chega para agregar muito e assim, é um ponta-direita que a gente não tem há muito tempo e que a gente vem sofrendo com a ponta-direita há alguns anos. Ano passado tentaram-se vários jogadores, o que foi melhor foi o Edson Carioca. Depois performou bem no Juventude, aí tá subindo, mas tipo assim, no ano passado o Edson Carioca acho que foi o que jogou melhor por lá, né? Fez os seus gols e tal. O Robinho, né? Mas machucou. Os dois, o Robinho e o Edson Carioca, né? Que o Robinho fica fora, depois o Edson foi o que de melhor produziu ali. Osman. Lucas Cardoso também tentaram ali nessa posição. Nossa, foi E aí, olha os nomes que eu tô citando, a gente tá falando. A exceção do Robinho que eu gosto, a gente tentou o Edson, tentou o Osman, tentou o Lucas Cardoso. Esse ano a gente sofreu com o Emerson Negueba. Ajudou muito do ponto de vista de vontade, de aplicação. Mas, tecnicamente falando, o Negueba não foi um jogador positivo no ataque. Tanto que, se não me engano, ele fez um gol e deu uma assistência em 50 e tantos jogos. 53 jogos. Então, tipo assim, não foi efetivo. Pra gente, a ponta-direita, ela é uma lacuna. E aí você traz um cara que chega para ser a cereja do bolo do seu time que joga nessa posição, eu acho muito importante. Para mim também, a chegada do Cafu é nota 10. E parabéns pro departamento de futebol do Botafogo que conseguiu fechar uma contratação desse porte. Somado a isso que você falou, e vou reiterar uma informação que o Beraldi deu, mas que ele não frisou tanto, que foi super importante para que essa negociação funcionasse, que foi a antecedência do Botafogo. E juntamente com a antecedência do Botafogo, de fato, a palavra do Cafu. Porque eles tinham um acordo verbal, já tinham um acordo há algum tempo feito, e aí o Cafu, mesmo com várias propostas, o Almiro falou, para ganhar muito mais, como já tinha dado a palavra ao Botafogo, ele falou, não, já dei a palavra ao Botafogo lá semanas atrás, então eu vou manter o que eu falei. E ele continuou com a sequência da negociação para chegar até aqui. Eu tenho um problema muito grande, né, já há algum tempo, que eu era o cara que, o ano retrasado, eu era o cara que mais brigava no Instagram do Botafogo, né? Porque eu brigava todo dia com alguém lá por causa dos comentários. Então, quando o Botafogo anuncia o Jonathan Cafu, mais uma vez a gente tem que falar da torcida do Botafogo, que critica, que acha que o cara não serve, que é velho, enfim, a gente vê esse tipo de comentário, mas eu acho que toda contratação é uma aposta, vai Murilo. E o Jonathan Cafu, mesmo... Existem limiares de acerto e erro. Exato. Mesmo com todas essas características e esse histórico, ele ainda assim pode ser que dê errado. Não tem como a gente cravar que ele vai dar certo, é 100% certeza. Mas a chance dele dar errado no Botafogo é muito baixa. O enfrentamento que o Cafu vai ter durante o ano, com o time que o Botafogo montou, com o Maciel voltando, né, também para ajudar ele no meio campo, com o escopo do time todo, com outros caras que ainda vão chegar, a chance de erro do Cafu do Botafogo esse ano é muito baixa. Então, assim, eu acho que o torcedor do Botafogo tem que, de fato, ficar muito feliz mesmo com essa contratação. É um cara que eu acho que quando chegar e quando pisar em campo, o torcedor do Botafogo tem que dar muito carinho, coisa que ele faz muito pouco, né, dentro do estádio do Santa Cruz, com os jogadores do time, porque é um cara que escolheu vir pra cá com outras propostas, ganhando muito mais, porque tinha dado a palavra dele ao Botafogo com antecedência. Então, manteve a sua palavra, foi homem. Eu acho que um jogo, 2 jogos, o cara se adaptar. O Cafu a gente sabe que vai chegar depois, inclusive. Dia né? 3 de janeiro. Ele tá treinando. Ele tá treinando nas férias, mas ele vai chegar em Ribeirão Preto, né, por volta só depois do Ano Novo.
Então ele vai se representar um pouquinho depois dos outros jogadores, obviamente vai se ambientar rápido, é um cara experiente, mas talvez tenha um pouquinho, né, um gap de adaptação para ele ali, em relação aos outros que vão estar já há 15 dias treinando. Sim. Então o professor do Botafogo tenha muito carinho com esse cara, porque é um cara que pode dar muitas alegrias para nós. E não é por causa de 1, 2 jogos, talvez, né, que a gente vai queimar esse cara. Então, eu vou pedir, né, pro torcedor do Botafogo ter um pouquinho de senso diferente Mas com esse cara. Que assim, o torcedor do Botafogo, eu entendo e acho que até por isso, você chegou no projeto, eu acho que a gente ainda respondia comentários. Hoje a gente nem responde mais, assim, via Pantera Cast mesmo. Quando é alguma coisa mais ácida, às vezes eu respondo do meu próprio, o Beraldo às vezes do dele também. Eu gosto do enfrentamento. Mas assim, o torcedor, ele, como eu falei, às vezes eu tento entender e às vezes eu fico puto. Porque eu acho que alguns casos virou crítica por esporte, sabe? O cara coloca lá só pra jogar um negocinho ali, pra causar uma intriga, pra fazer um negócio. Porque, tipo assim, virou meio que uma cultura de chacotar contratação de jogador de futebol em qualquer time. Você vai entrar lá, vai ter alguém falando, pô, quando é que vou... Eu vi da Portuguesa hoje, por exemplo, o Botafogo, a Portuguesa anunciou o primeiro pacote de reforços lá, aí, tipo, a geral tava comentando assim, legal, e quando é que vão anunciar os titulares? Mas eu dou razão pra isso. Não, tudo bem, o pacote ele foi ruim mesmo. Mas, tipo assim, é meio que uma coisa comum, sabe, de se porque, fazer. tipo assim, rede social é movida por like, tá ligado? É. Se você colocar um comentário lá, isso até é tipo Pantera Cast, tá ligado? A gente tá comentando agora em todos os posts de anúncios dando boas-vindas aos jogadores. E aí, tipo, tem uma média de, sei lá, 25, 30 curtidas. Se a gente fizesse um comentário lá, metendo pau no cara, tipo... Fraco, tipo, a cotação do velho. Mangabeira, por exemplo, que vai ser a próxima que a gente vai falar, quem que se fudido, não sei o quê. Tipo, ia ter 70, 80 likes, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, o cara às vezes ele comenta e nem reflete a opinião própria dele, sabe? Às vezes o cara realmente até gosta do jogador, mas por querer aparecer, Isso pra ter acontece, relevância, ele só exatamente. testa um comentário idiota. E a maioria dos caras que critica também é misto, velho. A gente tem que falar disso aqui. Torcedor misto é um câncer no Botafogo. O cara mede o Botafogo com a régua do time que ele torce pra capital e são coisas completamente diferentes. Se você acha que o João tá com uma merda pro Corinthians, beleza, tá no seu direito. Mas a gente já jogou uma Série B e Paulistão, velho. O cara jogou Champions League. Como um cara jogou Champions League e não serve pra jogar um Paulistão e uma Série B? Tá maluco. Oitavo extremo que mais Minutou na Série A Série A em 2024. Fala sobre todos os jogadores. A questão de vocalização dele dentro de campo, que eu acho que também é interessante. Interessante, sim, a gente falar sobre isso. Conversando com alguns né, membros lá do staff do Botafogo, a gente ouviu uma coisa positiva do Cafu também que eu sinceramente não esperava. Até pelo que a gente vê dele nas coletivas, enfim, nas redes sociais, eu achava que ele era um cara mais introspectivo. Mas eu ouvi que não. Que ele vem para ser também um cara de guerra, de vencedor, exemplo dentro de campo, com muita vitalidade, né, nos treinamentos, e é um cara que cobra muitos companheiros. Eu ouvi muito disso, né, sobre ele, que é um cara que chama atenção, que não, tipo, nos treinamentos cobra que o pessoal se dedique, e ele sempre foi um profissional fudido nessa questão física, de se cuidar e nos treinamentos, e de falar muito, cobrar os companheiros. Sim, então, é um cara acima, pô. É um cara que, tipo assim, é mais um cara com esse perfil. Então, às vezes você fala, pô, não, esse cara é técnico, mas não tem esse perfil guerra. Não, ele também tem esse perfil. Me surpreendeu ouvir esses comentários sobre ele, porque eu não esperava, não sabia que o Cafu também tinha esse perfil, mas... e, inclusive, foram enfáticos em falar, não, ele é muito assim. Ele é muito aguerrido, ele fala muito, ele cobra muito, né? E ele vai chegar também para ser uma liderança dentro do Botafogo.